que tem na minha mão átomos. Ai, ai. Modelo de átomos. As bolinhas vão representar átomos, tá? E esse tracinho representa ligações. E esse momento da gente hoje, agora, é para falar de um assunto importantíssimo, número de oxidação. E se você sabe de gente que tem dificuldade, que nunca aprendeu isso, compartilha esse vídeo, curte, compartilha, assina, ativa aí o sininho para você receber notificações de mais aulas que a gente está aí gravando para vocês compreenderem, entenderem o que muitas vezes foi tão difícil, né? Então, ô Helena, você vai falar de inox e está mostrando moléculas, está mostrando átomos, sim, porque você tem que primeiro entender o que é o número de oxidação, para depois decorar as regras e usar. Porque a gente, sabendo o inox, a gente vai dar nome aos ácidos, a gente vai aprender pilhas, a gente vai aprender eletrólise, eita, e muitas outras coisas, tá certo? Vamos aprender? Átomos iguais ou diferentes? Diferentes, né? Então, quando os átomos são diferentes, eles têm diferentes capacidades de puxar o elétron para perto dele. Eu vou representar essas duas bolinhas no quadro, mas dando nome a elas. E dando nome a elas, eu vou dizer para vocês que a bolinha branca é hidrogênio e que a bolinha preta seria o cloro. E eles dois são diferentes e, consequentemente, têm diferentes capacidades de atrair elétrons. E capacidade de atrair elétrons se chama eletronegatividade. Então, o que é eletronegatividade? Capacidade de atrair elétrons. Quem atrai mais para perto de si os elétrons? O hidrogênio ou o cloro? O cloro. O cloro é da família 7A. 7 elétrons. Doido para ganhar um, para ficar igual um gás nobre. Então, ele vai puxar o elétron para perto dele. Que é elétron? Elétrons que estão aqui na ligação química. Elétrons que esse tracinho aqui está simbolizando. Então, ele puxa o elétron para perto dele. Ele fica com uma carga negativa e deixa o hidrogênio com uma carga positiva. Isso é NOx. O número de oxidação do Cl no HCl, 1-. O número de oxidação do hidrogênio no HCl, 1+. 1+, tá? Então, o número de oxidação vem de uma análise de eletronegatividade. Vocês estão entendendo? Observe agora só. Átomos iguais ou átomos diferentes? Iguais, iguaizinhos. Pensa um pouquinho comigo. Se eles são iguais, oxigênio e oxigênio, olha que legal, eles são iguais, oxigênio, oxigênio. O que vai acontecer? Como é que eu penso? Eu penso assim, qual dos dois vai puxar com mais intensidade os elétrons? Eles são iguais. Se eles são iguais, nenhum dos dois. E se nenhum dos dois vai puxar, eu tenho número de oxidação 0. Substância simples. Substância simples, Helena, o que é isso? Substância simples, quando é formado pelo mesmo tipo de elemento químico. Qualquer substância simples, qualquer coisa que for formado pelo mesmo tipo de elemento químico, número de oxidação 0. Não dá, sabe, gente, para a gente ficar fazendo isso, essas análises de eletronegatividade com todas as estruturas, porque a gente ia perder um tempo absurdo. Tem estrutura imensa. Aí o que é que a gente faz? Bom, a gente vai memorizar algumas regras que já foram feitas a partir dessa análise que eu estou fazendo com vocês. E essas regras vão serem úteis porque a gente vai tirar qualquer número de oxidação. E duas delas já estão aqui no quadro. Primeira, substância simples. Número de oxidação 0. Segundo, tá vendo esse hidrogênio? Ele não está aqui por acaso. Ele está aqui porque eu quero que vocês lembrem, entendam, grava na memória. Hidrogênio, na maioria dos compostos, vai ter número de oxidação 1+. Só tem um caso que ele tem número de oxidação 1-. Então, ó, o danadinho aqui, ó, hidrogênio, tá? Na maioria dos compostos, na maioria, NOx 1+. 1+. Só tem um caso que ele tem NOx 1-, que é quando ele estiver perto de metal. O sódio é metal. Quando ele estiver perto de metal, ele sempre vai ter uma carga negativa. Mas por que, Helena? Sabe por quê, gente? Porque os metais têm uma facilidade de perder elétrons. Perde elétrons com a maior facilidade. Então, você está coladinho ali com o hidrogênio,
o metal está perdendo elétrons para o hidrogênio está recebendo. Aí ele fica com a carga negativa, o hidrogênio, único caso, porque quase todos os outros casos, maioria, ó, 1+. Então, hidrogênio, 1+, na maioria. Substância simples, NOx quanto? 0. Agora está na hora da gente aprender o oxigênio, os NOxes fixos e aplicar. Fazer exercícios para vocês verem que com essas regras a gente consegue fazer quase todas as questões que envolvem número de oxidação. Oxigênio, se tiver 3 elementos ou mais. 3 elementos ou mais. Quer ver um exemplo? H2SO4. Quem são os elementos que eu estou vendo? Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, se tiver 3 elementos ou mais, o número de oxidação dele é quanto? Sempre 2-. Por quê? Família 6A, 6 elétrons na última camada. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons. Para ele ficar estável, ele precisa de 2, né? Então, na maioria dos casos, ele vai ficar puxando 2 elétrons para perto dele. Então, 2 cargas negativas. Então, quando eu tenho 3 elementos ou mais, não quebrem a cabeça de vocês. E já sabe que o oxigênio vai ser 2-. Então, ó, hidrogênio não está perto de metal, não está sozinho perto de metal, o NOx dele é 1+. Oxigênio tem 3 elementos aqui, NOx 2-. Enxofre, X. Aí o que eu faço agora? São 4 oxigênios, 4 vezes 2, 8. 1 enxofre, 1 vezes X. São 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. E agora eu somo, e por ser um composto, tem carga 0. Ele não é um íon, ele não tem carga. Então eu somo 2 mais X menos 8 igual a 0. Consequentemente, esse X ficou quanto? 6. Número de oxidação do enxofre. Você tirou o número de oxidação do enxofre em função do hidrogênio e em função do oxigênio. E isso é um ganho para a gente absurdo. Isso aqui é um ácido. O nome desse ácido é ácido sulfúrico. Sabe por que eu, Helena, sei? Porque eu sei o NOx do enxofre. E eu vou ensinar para vocês como é que, olhando a fórmula do ácido, tirando o número de oxidação, eu consigo chegar no nome desse ácido, que é uma dificuldade que vocês dizem que tem. Ai, nunca sei quem é ácido nítrico, fosfórico, sulfúrico, sulfuroso. NOx. Se a gente tirar o número de oxidação, botou ali ó, o número de oxidação, eu vou rapidinho dizer para vocês como é que a partir desse NOx você vai dizer o nome dos ácidos, que é na próxima aula, tá? A gente vai ter uma aula só para isso. Mas vamos concluir as regrinhas do NOx? Para a gente concluir as regrinhas dos NOxes, é preciso que você saiba que tem elementos que têm o mesmo NOx quando está formando compostos. E a isso a gente chama de NOx fixo. Como é, Helena, que você está dizendo? Eu estou dizendo que determinados elementos, quando estão fazendo parte de um composto, vai ter sempre o mesmo número de oxidação. É o caso do alumínio, é o caso do zinco, prata, flúor, todos eles têm o mesmo número de oxidação quando formam compostos. Então, assim como você memorizou o hidrogênio, assim como você já sabe que na maioria dos casos o oxigênio vai ser 2-, com 3 ou mais elementos ele é sempre 2-, você vai ter que saber os NOxes fixos. NOx do alumínio, quando forma compostos, 3+. NOx do zinco, 2+. NOx da prata, 1+. NOx do flúor, 1-. E a partir deles, vocês vão tirar o NOx de qualquer outro. Além desses, eu preciso que vocês saibam que a família 1A e que a família 2A também tem NOx fixo. Família 1A, NOx 1+. Família 2A, NOx 2+. Então, quando vocês estiverem com compostos que tenham esses elementos, ou da família 1A e 2A também, comece sempre por eles. Bote o NOx deles e chame de X o outro. E você vai tirar o número de oxidação do outro. Se você fizer isso, não tem como errar, tá? Agora é preciso que essas regrinhas estejam na cabeça de vocês. Helena, mas o oxigênio, de vez em quando ele não é 2-, ele é 1-, -1, ele é -1/2. Quando isso acontece? Quando você está trabalhando com substâncias com 2 elementos químicos. Um deles o oxigênio. Mas quem está pertinho dele vai ter sempre NOx fixo.
E aí você vai, com o NOx fixo, achar o do oxigênio. Vou dar um exemplo para a gente finalizar, tá certo? Olha só, bora pegar, por exemplo, um exemplo aqui que é o KO2, tá? Potássio é da família 1A. Se o potássio é da família 1A, o número de oxidação do potássio é 1. E agora você chama o oxigênio de X. Ficou lá em cima, né? Vou botar aqui, ó, pra gente poder visualizar. Vamos tentar? KO2. Potássio, NOx fixo, família 1A. Oxigênio, X. Não sei. Não sei, porque ele pode ser 2 menos, mas ele é 2 menos de certeza. Quando eu estiver trabalhando com 3 elementos ou mais, aqui só tem 2. Então não sei. 2x, 2 vezes x, 2x, um potássio, 1 mais, e vou fazer conta. 1 mais 2x igual a 0. X vai ser igual a menos 1 meio. Tá vendo? Então, quando eu estiver trabalhando com compostos que só tem 2 elementos químicos, um deles o oxigênio, eu olho o outro. Se o outro for fixo, começo pelo fixo e chamo o oxigênio de X e tiro o NOx dele. Vou fazer uma lista de exercícios de número de oxidação e compartilho com vocês no meu grupo do Telegram. E vocês vão fazer, ó, tudo direitinho, tudo certinho, que é para treinar, 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 treinar. Tudo que a gente quer ter habilidade, tudo que a gente quer ser bom, é preciso treinamento. Então não adianta só escutar Helena falando ou vendo. É preciso que agora você bote a mão na massa e treine, 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 para poder ver se está aprendendo ou não. Agora tem um detalhe. Aprendeu, gente, a gente vai usar isso, vai usar para dar nome, vai usar para aprender pilhas, vai usar para balancear a equação. Imagina, com essa ferramenta muito legal, né? A gente vai aprender tudo direitinho. Gostaram? Me diz mais, o que é que você quer aprender comigo? Eu faço.